Do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal Apologética Sem Medo, possamos dizer assim, né? Ou de frente com a palavra, né? Como você achar melhor. E hoje, depois de alguns dias sumido, eu resolvi aparecer aqui nesse tempinho para a gente meditar sobre uma palavra muito maravilhosa. Na verdade, foi uma afirmação em que Jesus fez, e nessa afirmação ele fechou todas as brechas possíveis para outra pessoa, outras religiões, outras divindades. Isso a respeito da salvação do homem, tá bom? Eu quero ler aqui a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 5, disse assim, ó. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está aqui o Evangelho de Jesus, escrito por João, e é sobre justamente isso, né? Esse tema maravilhoso que fala sobre a salvação. Aqui nós vemos que a salvação ela está exclusivamente em Jesus Cristo. Não existe qualquer outro caminho que possa substituir, né? Qualquer outro caminho, eu posso dizer assim, é falso e insubstituível, né? A respeito da salvação, a respeito do que Deus, através de Jesus, pode fazer, tá bom? Então a exclusividade nesse texto aqui, declarada por Jesus, ela nos mostra que Jesus Cristo ele não disse assim, ó. Jesus ele não falou assim, ó. Eu vou mostrar para vocês um caminho. Não. Ele apenas declarou no seu texto dizendo: Eu sou o caminho. Quando ele falou assim, eu sou o caminho, ele disse: eu sou um caminho único, um caminho definido e um caminho exclusivo, ou seja, único, definido e exclusivo. Então Jesus, ele fechou aqui todas as brechas, todas as portas, janelas possíveis para que outra pessoa, outra divindade ou outro evangelho ou alguma religião pudesse lhe substituir ou até mesmo andasse de igualdade a respeito da salvação da humanidade, da salvação do homem. Então, meu querido, Jesus ele disse o caminho, né, que ele é a salvação. E aqui nesse texto, em João 14, versículo 6, ele elimina múltiplas religiões possíveis, né, como caminhos válidos para a salvação do homem. O budista, o islamismo, as seitas que são voltadas também ao cristianismo, as religiões pagãs como o catolicismo, como as religiões também né, posso assim, afro-brasileira, né, da África, que veio, né, da África para cá, como vem a Umbanda, Quimbanda e outras religiões. Então aqui a gente vê que Jesus ele eliminou todas as brechas que possam surgir como salvação, porque a gente vê que muitas pessoas dizem assim, há vários caminhos, mas não é verdade. Aqui em João 14, versículo 6, só existe um caminho para a salvação. E como a Bíblia é um livro santo e é a palavra de Deus, nós garantimos que tem totalmente 100%, né, de confiabilidade no que Jesus falou aqui. Se você abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, você vai ver a pregação do apóstolo dizendo: em nenhum outro há salvação pelo qual devemos ser salvos. E ele estava pregando sobre Jesus. Então, não existe um plano B. Mas
fulano, que Deus te abençoe, fulano também, que Deus, santo A, santo B, de maneira alguma. Não existe plano B para a salvação. É só Jesus. Se Jesus falhou, que isso é impossível acontecer, porque Jesus não falha, nunca falhou, ele é o próprio Deus. Mas vamos supor que Jesus falhou, então você está perdido. Eu estaria perdido. A humanidade estaria perdida. Mas eu digo 100% de certeza que Jesus não falhou e a salvação está garantida para mim e para você. Eu coloquei mais aqui dizendo que o problema universal de toda a humanidade chama-se o pecado, tá? O pecado. Eu poderia colocar o problema da humanidade universal em qualquer outro espírito ou qualquer outra divindade ou qualquer um político. Não. O problema da humanidade universal, que abrange todo mundo, chama-se pecado. Pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. Mas antes de falar de caminhos que precisamos entender, o problema, se você abrir a Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai estar escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, estão separados da glória de Deus, né? O apóstolo Paulo escreveu em Romanos para a igreja e para nós, dizendo que todos pecaram e estão longe da glória de Deus. Se a pessoa está longe da glória de Deus, está separado da glória de Deus, infelizmente essa pessoa, ela existe algo que faz isso, essa separação. Essa palavra chama-se pecado. Então isso significa que todos estão separados de Deus, né? Ninguém consegue se salvar sozinho, de maneira alguma. Não existe um ser humano na Terra que pode se salvar sozinho, de maneira alguma. Então eu já quero dizer aqui que você não é salvo porque é mérito seu. Você não é salvo porque você é muito santo, de maneira alguma. Você não é salvo porque você jejuma o dia todo, porque você ora muito. Você não é salvo por algum mérito seu, de maneira alguma. Você é salvo pela infinita misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. Então, se a graça de Deus não te alcançar ou não tiver alcançado você, infelizmente você não é salvo. Você pode ser a pessoa mais perfeita do mundo. Você precisa da graça de Deus para ser salvo. Entendeu? Porque então, se fosse ao contrário, nós iríamos ser salvos, cada um teria a chave da salvação em suas mãos, né? E não é assim. A chave da salvação está em Jesus, tá bom? Então, se o problema é espiritual e universal, a solução também precisa ser única e perfeita. E essa salvação, ela vai estar em quem? Em Jesus, né? Porque só Jesus pode salvar o homem. Tá aqui, ó. Entendeu? Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho. Jesus estava falando que iria para o Pai, né? Queria preparar a morada. E os discípulos não estavam entendendo a palavra de Jesus, né? Aí Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe possibilidade do ser humano ser salvo sem Jesus. Não existe, né? Nem Maria, nem Aparecida, nem Damião, nem São Bento, nem São Pedro, nem São João. Não existe outro nome pelo qual devemos ser salvos. Somente Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom, irmãos? Então vamos lá. Por quê? Porque ele é o único sem pecado. Como prova que Jesus nunca pecou? Se você abrir a Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 22, vai estar falando claramente lá que ele não cometeu pecado. Ou seja, ele foi justo, santo até o fim. Então, toda a humanidade, entendeu? De Adão até Jesus e depois de Jesus até agora, pecaram. Somente Jesus não pecou.
Ele era o Cordeiro Imaculado, entendeu? Que tira o pecado do mundo. Então Jesus não pecou. É por isso que ele é o único que pode salvar o homem dos seus pecados e levar o homem para o céu. Tá bom? Ele morreu como substituto, né? Ele morreu por nós. Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 8. Morreu por nós. Então Jesus morreu pelos nossos pecados para nos salvar. Tá bom? E outra coisa, ele ressuscitou. Então, ele é o único sem pecado, ele morreu por nós como substituto e depois ele nos resgatou para a vida eterna. Tá bom? Então, que essa palavra sirva para cada um de nós como uma palavra de vida eterna. Então, para fechar, meu querido, eu quero deixar aqui mais um versículo que diz assim: Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Aí Jesus disse-lhe: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê, a mim vê o Pai. E como tu diz, mostra-nos o Pai. Então, quando você estava vendo Jesus, quando Felipe estava vendo Jesus, estava vendo Deus. Era Deus encarnado ali, tá bom? Então, que Deus em Cristo abençoe sua vida. Vou pedir para você agora se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like e garantir para você que Jesus, ele é o único caminho que pode salvar toda a humanidade. Aliás, que salva toda a humanidade e que tem vida eterna para mim e para você. Que Deus em Cristo abençoe. Até a próxima.